O dispositivo portátil foi apresentado pelo pesquisador Fabrício Dietz como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de mestre em Engenharia Elétrica na área de Engenharia Biomédica da Unicamp. Sob a orientação do professor Antônio Quevedo, Fabrício criou uma ferramenta de baixo custo para o diagnóstico da apneia do sono. A gente usa 2 parâmetros tradicionais da polissonografia, que é a oximetria de pulso, para indicar justamente essa perda de saturação de oxigênio, e um sensor para pegar o fluxo respiratório, identificando se houve uma pausa ou não, se houve uma diminuição só, que seriam as hipopneias, ou se provavelmente existe a presença do fluxo respiratório, não tem uma queda muito grande de oxigenação, mas a partir de um sensor de ronco, por exemplo, a gente consegue identificar se a pessoa tem um esforço, um aumento do esforço respiratório, que é considerado como uma HERA, né? É uma síndrome de aumento do esforço, que gera mudanças no comportamento do sono também. Por se tratar de um aparelho portátil, o paciente não precisa ficar internado durante a noite para monitoramento. Além disso, os resultados podem ser enviados diretamente do dispositivo para o celular de um especialista. Características que podem, por exemplo, diminuir a fila de espera por um exame de polissonografia. É um exame que tem um certo custo, tem uma certa limitação. No momento que você consegue fazer uma triagem prévia dos pacientes, você reduz a fila, porque você vai ter uma quantidade menor de pessoas que realmente precisa fazer o exame. Atualmente não há alternativas, você tem suspeita, você tem apenas um questionário preliminar que vai indicar se essa suspeita pode se confirmar, e aí a próxima etapa já é esse exame. No nosso caso, nós temos uma etapa intermediária que permite fazer uma triagem e passar adiante apenas aqueles casos que realmente têm que ser mais investigados. O aparelho foi montado com componentes já disponíveis no mercado. O protótipo teve o custo de R$ 51,47. O maior diferencial é custos. Hoje um exame de polissonografia, apesar de ser um exame muito mais completo e complexo do que esse, a gente criou um sistema que, do ponto de vista de engenharia, é extremamente simples. Ele é simples de criar, simples de montar e, consequentemente, pela simplicidade, o custo reduz bastante. A peça-chave aqui é exatamente a tecnologia. O avanço da tecnologia permite que a gente crie sistemas cada vez mais complexos e, ao mesmo tempo, mais compactos. Aí, nisso, entra a tecnologia que a gente chama de microcontroladores, onde nós temos pequenos processadores que já contêm memória, toda a memória de programa, a memória de dados, tudo dentro de um único chip. Então isso ajuda muito a gente a desenvolver sistemas mais complexos e com poucos componentes. Isso também vai reduzir o custo, porque são menos componentes, que mesmo que um componente seja caro, vai ser um só. A apneia do sono é uma doença que provoca a interrupção da respiração repetidamente durante o sono. Pode parecer inofensiva à primeira vista, mas tem um impacto significativo na qualidade de vida. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 33% da população brasileira sofre com a apneia do sono. Um detalhe: a maioria das pessoas desconhece que tem a doença. Isso aumenta o risco de morte, especialmente de doenças cardiovasculares. É um problema, aliás, a principal razão pela qual se investiga a apneia do sono é a alta incidência de problemas cardiovasculares que acontecem nos pacientes de apneia. O registro de patente do dispositivo é o próximo passo da pesquisa. A nossa próxima etapa é um registro de patente, um depósito de patente, que nós estamos trabalhando nisso juntamente com a nossa agência de inovação aqui da Unicamp, a Inova, e eventualmente a própria Inova coloca isso no portfólio dela, disponibiliza para empresas que estejam interessadas. Eventualmente, se alguma empresa se interessar, ela vai procurar a Inova e, nesse caso, nós tem todo um processo para transferência de tecnologia. Um dos principais papéis da universidade é dar um retorno para a sociedade. E um dos pilares
da universidade é a atividade de extensão. Extensão é exatamente a interação, integração com a sociedade. E a maneira de devolver algo para a sociedade é devolver esse tipo de benefício.